Oh, ai, droga. O que te inspira no trabalho com migrantes e refugiados? O Senhor me desafiou com esse trabalho eh, em 2014, quando na minha igreja veio assim, tipo, 50 haitianos invadiram ali o espaço de culto, e na semana seguinte a mesma coisa, e eu percebi que ninguém olhava para eles, a gente não tinha nem noção de quem eles eram, que idioma falavam. Aham, E aí um dos líderes da igreja perguntou se eu não poderia me aproximar deles, né? aham, Aí eu descobri que uma parte deles falavam espanhol, e aí eu comecei a me aproximar. Daí eles falaram, né, em uhum, espanhol comigo. Perguntei como a gente pode ajudar vocês. uhum, Daí eles falaram, ensina português para gente. E aí, uhum. aí começou o meu envolvimento nesse segmento de apoio a refugiados. Que E aí le- nunca mais parou. que Mas legal. é ver a necessidade, sentir a dor do outro. Eu acho que Uhum, nisso Deus tem falado muito ao meu coração, né? De perceber as pessoas, né? Perceber a necessidade das pessoas, sentir um pouco da dor deles, né? uhum, E como eu sou meio tartaruga, né? Moro em diversos lugares, só ponho a minha casinha nas costas e vou. Então, a gente entende um pouco dessa crise de mobilidade, né? uhum, Apesar que sempre foi aqui no Brasil, mas a gente percebe, né, o quanto é difícil a gente se conectar com uhum, pessoas e resolver problemas quando a gente está fora do nosso habitat, né? uhum, E tem sido muito precioso, né, descobrir irmãos. E a coisa que mais me chama a atenção, os haitianos ainda eles que vieram para a igreja. As mulheres sírias, os venezuelanos, os cubanos, uma parte dos cubanos que eu tenho trabalhado agora, uma parte já é crente, outras não. Então a gente percebe que é Deus trazendo no nosso quintal as nações. Então, não tem desculpa da igreja brasileira não olhar para o imigrante e o refugiado. A gente não tem que gastar e investir longos anos para enviar um missionário para outro país. Lógico que eu concordo com isso. Eu também já fui missionária, mas está no nosso quintal. Então, uhum. não tem desculpa para gente, para a igreja brasileira não atuar. Sim. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada. A Priscila respondeu aqui pra gente. Ter transformação e esperança brotam a partir de pequenas ações feitas e sementes lançadas. Sementes lançadas é uma palavra muito, muito importante. Quem mais gostaria de nos contar o que te inspira no trabalho com migrantes e refugiados? Rise? Na verdade, eu estou numa fase um pouco difícil, que eu passei muitas decepções com migrantes e refugiados. Então, eu estou numa fase, assim, de pensar mais por um lado, assim, que as dificuldades geram resiliência. Eu tenho colocado isso na minha cabeça, né? Uhum, Porque, claro, decepções a gente vai sofrer, seja com migrante, refugiado, com brasileiro, qualquer pessoa, né? Mas eu passei por umas situações meio loucas, então estou num tempo, assim, meio revoltada. Mas sempre pensando, não, isso vai gerar resiliência, os problemas acontecem, todo mundo é pecador, todo mundo né? Somos humanos, então uhum, estou mais nessa fase. Mas eu acho que é isso mesmo, a gente sempre olhar nesse olhar de resiliência, né? Que as pessoas vão, vêm, mas Deus planta a semente, Deus é que faz a obra, e assim vamos caminhando. uhum. Bom, Rise, muito bom. Que bom que não desistiu, está olhando com outros olhos, né, Rise? Com olhos, com olhos de amor e esperança. Michael, o que te inspira no trabalho com migrantes e refugiados? Então, contando rapidamente, né, como que a gente começou esse trabalho, a inspiração acho que vem muito da relação com pessoas, né? Eu sempre gostei muito de relação, né? Minha casa é uma casa que todo final de semana tem gente, quando não tem, a gente está na casa do outro. E aí, eu sou voluntário numa ONG chamada Missão Peixes, hoje ela só está aqui em Friburgo, mas tivemos já trabalhos em parceria com uma aldeia no Senegal, ribeirinhos, sertanejos, então a gente tinha algumas ações chamadas Mão na Massa, algumas viagens dessa a curto prazo, né, de viagens missionárias e
vários profissionais, né? Iam médicos, enfermeiros, eu como advogado, dentistas, então a gente ia se relacionando, você acaba criando alguns vínculos aí, cria-se algumas amizades ali na região do Sertão Maranhense, algumas no Ribeirinhos do Rio Amazonas, e esse trabalho com refugiados foi a partir de uma viagem para Pacaraima, em 2019. Foi eu e mais 3 colegas num projeto chamado Espia, conversando com várias lideranças locais, entendendo o contexto, e lá a gente conheceu uma família que tinha interesse em vir para Friburgo. A gente até então nunca tinha trabalhado com essa área, mas mobilizou-se aí parte dos voluntários. A Silvana, que é da Visão Mundial, na época também, ela era dessa ONG aqui, ajudou muito nessa parte. Montamos uma casa e recebemos essa família. A partir daí, é uma família comunicando com a outra e não sair mais desse contexto. A missão ela veio para outras frentes de trabalho e a igreja local onde eu sou parte encampou esse ministério. Então, um vai indicando para o outro, aí a gente tem relações, hoje temos 14 aproximadamente, né? Pessoas que estão próximas, aí congregando conosco na igreja, e mais outras famílias, aí até então venezuelanos, aí já fui indicado, já auxiliamos também na parte de chilenos, argentinos, então vai se passando no boca a boca. Então, acho que respondendo a pergunta, ou tentando responder, acho que a inspiração tem a ver com relacionamento, com dia a dia, com pessoas como um todo. Acho que o que me inspira é esse trabalho aí. Problemas vai ter, como a colega citou aí, isso aí é natural, acho que de qualquer relacionamento, né? Seja ele em qual nível for, mas realmente a gente tem que continuar caminhando, um dia de cada vez. Acho que é mais ou menos por aí. Que bacana, né, Maicon? Vendo a necessidade, né? E a gente fala, né? Movido por Jesus mesmo, né? Movido pela vontade de ajudar, que foi seu caso, né? Nessas viagens, e encontrando oportunidades também. Isso é incrível. Bom, os outros que não responderam o que te inspira no trabalho com migrantes e refugiados, pode colocar aqui no chat, que a gente vai ter o maior prazer de estar lendo e sabendo sobre como Jesus, né, esteve movendo no coração de cada um de vocês a estarem vindo trabalhar e se interessar pelo assunto do migrante e refugiado. Bom, agora dando continuidade, queria convidar o Eric para estar trazendo um devocional trazendo uma palavra inspirativa para o nosso coração, para a gente dar, assim, continuidade. Eric, com você. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela sua participação. Vamos fazer uma oração para a gente poder, então, assim, fazer essa reflexão. Deus, obrigado, Pai amado, pela presença desses queridos irmãos, que no seu coração, ó Deus, está o desejo de abrir portas, ó Deus, de abrir portas para aqueles que vêm de longe, aqueles, ó Deus, que precisaram deixar os seus lares para poder recomeçar, ó Deus. E aqui no Brasil eles encontraram justamente aquilo e muito mais, que é o teu amor, ó Deus, e a esperança de Jesus. Somos gratos por isso, Pai, e por isso entregamos esse tempo a Ti, ó Deus, para criar novas oportunidades, para que o Senhor nos inspire, ó Deus, a nos esforçar cada dia mais, né, na prática da hospitalidade, e assim, aqueles, ó Deus, que precisam da igreja, eles possam ser acolhidos, eles possam ser amados, ó Deus, e eles possam ser, ó Deus, fortalecidos também na tua palavra, ó Deus, e nas suas promessas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo. Amém e amém, ó Deus. Queridos, eu queria rapidamente expor ou compartilhar com vocês, né, o texto justamente de Hebreus, né? Quando é um texto bem conhecido, muitos de vocês já ouviram, Hebreus 13, número 2, versículo 2, né? O capítulo 13 de Hebreus, versículo 2 diz assim: Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, nós já ouvimos esse texto diversas vezes, a gente já teve contato com esse texto, a gente já esse texto foi aplicado em diversos contextos, mas realmente ele é muito simples e ele é muito sincero na sua proposta. É uma proposta bem determinada, porque por mais que a gente queira aplicar em outros contextos, ele está falando de duas coisas importantes, né? Ou duas coisas que nos chamam a atenção. E uma delas é sobre a hospitalidade, né? Justamente o que que é hospitalidade? E a outra, será que nós podemos acolher anjos? Porque é justamente isso que o texto nos convida,
a que a gente possa, através da hospitalidade, poder acolher anjos. E justamente quando nós refletimos sobre esse texto, nós encontramos que realmente a hospitalidade ela é desafiadora. E ela é desafiadora porque acolher anjos não deve ser uma coisa simples, né? Isso nos leva a que a gente realmente precisa se preparar para praticar a hospitalidade. Porque quando a gente pratica a hospitalidade, nós precisamos superar o medo ao desconhecido. Porque realmente, e eu não tenho dúvidas, né, que cada um, de uma forma menor ou maior, ele, na hora de se enfrentar ao desconhecido, isso gera e produz um medo nas pessoas, né? Como eu já disse, quer seja um medo profundo e grande ou um medo leve, equilibrado, e é para bênção. Quando nós vemos que esses medos, o medo representado de forma assim, não racional, nós encontramos então que esse medo produz, né, reações muitas vezes que não são humanas. Ou não há humanidade nas reações. É por isso que nós vemos esses movimentos radicais contrários, né, às pessoas que vêm de fora. Porque e muito, né, chamado pela academia de xenofobia. Xenofobia não é mais do que medo, uma fobia ao xeno, né, ao desconhecido. Então, mas nós precisamos superar esse medo, porque realmente, como eu já disse, a hospitalidade muitas vezes envolve acolher pessoas que não conhecemos. Isso pode gerar, assim, normalmente medo e desconfiança. E gera também, inclusive, um sentimento de insegurança quando vemos questões de diferenças culturais, linguísticas e até mesmo religiosas. Mas realmente é um desafio que nos anima a nós como cristãos, né? Inclusive nos anima porque nós precisamos ter um equilíbrio, né? Esse medo ele pode ser aproveitado de forma positiva, né? Não negativa, como eu já disse, dos movimentos radicais que geram xenofobia, que o que buscam é expulsar aquele que vem de fora, que simplesmente buscam é, rejeitar alguma proposta cultural ou linguística, mas esse medo ele deve nos ajudar, baseados na fé em Cristo e o mandato bíblico de acolher o estrangeiro, ele nos anima para que esse medo a gente possa aproveitar ele para ter um equilíbrio, justamente entre a generosidade e a autoproteção. Porque quando a gente vive ambientes de vulnerabilidade, quando nós abrimos os nossos lares, as nossas igrejas, quando nós abrimos a nossa vida, para alguém vulnerável, realmente isso pode criar um sentimento que não sendo equilibrado, ele pode facilmente se desvirtuar e acabar caindo, né, em sentimentos ou emoções, né, que podem nos produzir dano. Então, quando a gente fala do equilíbrio, que podemos ter causados pelo medo, né, muitas vezes, mas esse medo realmente em Cristo, ele não vai ser mais um medo, mas vai ser uma motivação para a hospitalidade, e por isso sempre a gente precisa fazer essa avaliação, essa comparação entre o medo e a hospitalidade, que nós vamos chamar medo de hostilidade e hospitalidade, né? Nós entendemos que a gente precisa ter cuidado, às vezes, com a nossa generosidade. Porque, e você ouvia a Risiane falando agora, né? Eu já fui machucada, eu tenho algumas dores, né? E realmente, todos aqueles que já trabalhamos há um tempo na hospitalidade e no acolhimento de pessoas de fora, né? Nós, de uma certa forma, já fomos magoados, machucados, feridos. Mas é justamente por isso que a gente deve se apropriar do equilíbrio da generosidade e da autoproteção. Porque quando a gente não sabe justamente lidar com a generosidade, nós podemos, às vezes, estar entregando coisas que ninguém pediu. Nós podemos estar oferecendo coisas e nos esforçando por coisas que ninguém quer. Nós podemos estar trabalhando e, inclusive, lutando por coisas que ninguém se sentiu desconfortável com isso. Então, nós precisamos ter e devemos estar cientes que nós devemos ter sempre um equilíbrio entre a generosidade e a autoproteção. A autoproteção, justamente, como a própria palavra já nos entrega, a autoproteção porque nós devemos cuidar do nosso coração. Nós devemos cuidar do nosso físico, inclusive na questão da hospitalidade. Nós devemos cuidar justamente
de pessoas maldosas ou pessoas que, dentro da migração, eles se apropriam, né, do movimento migratório para ir pelo mundo causando muitos danos. Nós vemos isso muitas vezes, inclusive eu vi tanto no Darién, quando estive lá, e também ali na fronteira do México e Estados Unidos, né? Nós vemos no caso dos venezuelanos, vimos o Tren de Aragua, né? O Tren de Aragua, que é um dos grupos mais perigosos da América Latina, se aproveitando da migração justamente para quê? Para justamente, né, fazer aquilo que eles sabem fazer, né? Que é justamente a criminalidade, entre outras coisas. Mas nós temos que ter, então, um sentido de autoproteção sempre. Me lembro, inclusive, essa reflexão me lembra muito um momento que nós estivemos no Darién, onde um pastor de uma igreja colombiana estava profundamente indignado com alguns migrantes venezuelanos, né? E na hora de perguntar para ele, olha, mas o que que aconteceu? Por que você está tão magoado assim com a migração venezuelana? E ele disse que ele tinha um grande amigo, idoso, que ele abriu suas portas para acolher um grupo de homens venezuelanos. E acontece que tempo depois, esse seu amigo foi assassinado por esse grupo de homens venezuelanos para eles ficar com a casa da pessoa. Então, nós vemos, por um lado, ele nos sentimentos, lutando, batalhando com o sentimento da hospitalidade, mas, por outro, batalhando com o sentimento da hostilidade, produto, muitas vezes, da falta de equilíbrio entre a generosidade e a autoproteção. Então, realmente, a hospitalidade ela é um desafio diário, porque para o mundo a hospitalidade não faz sentido, mas para nós que somos de Cristo, o próprio Jesus, através dos apóstolos, nos orientam a praticarmos a hospitalidade, ela é uma oportunidade espiritual de a gente acolher o próprio Jesus. Mas lembre-se, nós precisamos estar prestes e prontos e realmente capacitados para poder nos tornar hospitaleiros. Ao mesmo tempo, né, porque nós sabemos que no caso das igrejas, como no nosso caso, a igreja ela não para. A igreja continua batalhando, né, e lutando por aqueles desafios que sempre existiram nas igrejas, né? E você que faz parte de uma comunidade, você entende muito bem isso. Os desafios diários de uma igreja, eles continuam, eles não vão parar apenas porque algum grupo de irmãos se colocaram à disposição de acolher alguns migrantes. Mas nós devemos ter a capacidade e o equilíbrio entre a generosidade e a autoproteção realmente para poder praticar a hospitalidade. Ao mesmo tempo, nós encontramos que a hospitalidade ela é abençoadora, realmente acolher anjos. Você já parou para pensar nisso? Acolher anjos. Quando se encontravam ali Sodoma e Gomorra, né? Justamente Ló, ele acolheu anjos ali nessa cidade, mas foi um desafio. Não foi fácil. Ele realmente teve que se opor a uma proposta da própria cidade, dos vizinhos deles, né? Dos amigos deles que queriam realmente, no caso, inclusive muito claro, estuprar aqueles anjos. Queriam abusar sexualmente daqueles anjos. Mas o Ló, fez oposição a tudo isso. Inclusive, ele colocou a sua própria vida e a vida da sua filha em troca para o bem-estar daqueles anjos. Mas realmente ele tinha essa convicção, né? De saber que Deus é quem trouxe aqueles anjos. E ao mesmo tempo, meus queridos, acolher anjos, ele é significativo na vida de pessoas que já tiveram o privilégio de que aquele anjo, aquela pessoa, aquela criança, aquele homem, aquela mulher, realmente foi cheio pela presença do Espírito Santo, cheio e reconhecendo, ouvindo a voz de Cristo se revelando na sua vida, ele realmente teve um recomeço, uma nova vida em Cristo, e ele conseguiu deslanchar, né? Evoluir, progressar no Brasil por causa justamente desse primeiro acolhimento. Então, isso tem que nos animar, isso tem que nos motivar, e ao mesmo tempo, o equilíbrio entre, a busca entre o equilíbrio entre a generosidade e a autoproteção, ela tem que ser um estímulo para nós. Nós sabemos que isso é necessário, a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser mordomo daquilo que Deus nos deu, porque nós estaremos cuidando dos anjos, mas ao mesmo tempo também aqueles anjos que muitas vezes não vemos dessa forma, mas que fazem parte das nossas comunidades. Então eu quero realmente te animar, meu querido, minha querida, você que está aqui. Esse movimento que a gente iniciou há um bom tempo atrás, que hoje apenas
cresce realmente com muita fortaleza, com muito ânimo, nós entendemos que ainda o potencial é muito grande. O potencial de a gente poder estimular, e realmente que a gente possa incidir, que nós possamos promover uma hospitalidade segundo o modelo de Jesus, nos anima. Porque é exatamente isso que nós precisamos ter. Uma hospitalidade não segundo o modelo do Eric, segundo o modelo da Karen, não segundo o modelo de qualquer um de vocês, o do meu pastor, daquela pessoa que está se candidatando para vereador, ou aquela pessoa que ficou tão empolgada que não consegue, inclusive, ter um equilíbrio entre a generosidade e a autoproteção. Mas é segundo o modelo de Jesus. Aquele que diz em Mateus que quando a gente estava acolhendo os estrangeiros, nós estávamos acolhendo o próprio Jesus. Então, queridos, Jesus, que é mais do que um anjo, né? É Deus, e Jesus é o nosso Salvador. Nas suas palavras e no seu modelo, nós ficamos inspirados, animados, e uma coisa que deve ficar muito claro é que nós somos a igreja. Nós somos a igreja única, a igreja de Jesus. E nós devemos caminhar juntos, justamente buscando o equilíbrio entre a generosidade e a autoproteção, para cuidarmos uns aos outros, para dividir experiências, compartilhar experiências e recursos, inclusive, de todo tipo, e a gente, assim, possa promover uma hospitalidade humana, humanizada, que busca o bem de todos e não apenas de algum em detrimento de outros. Querido, eu gostaria que você possa orar um pouco, orar junto comigo por aqueles que já foram machucados pela hospitalidade. Porque a hospitalidade ela tem duas dimensões, né? Aquela que dá certo, né? Vamos dizer dessa forma. Aquela que acolhe anjos. Mas também tem a outra dimensão, aquela que acolhe o contrário dos anjos, né? As pessoas maldosas e que acaba, infelizmente, né, sofrendo violências de todo tipo, psicológicas, físicas, emocionais, entre outras, né? Então vamos orar por essas pessoas, para que Deus, primeiro, anime os nossos corações e que Deus também traga cura para esses corações que foram machucados pela hospitalidade. Amém, meu querido? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai amado, nessa tarde. Novamente, muito obrigado, Deus, pelo chamado, pelo desafio, pela ordem, ó Deus, que o Senhor nos deixou de sermos hospitaleiros. Porque o Senhor Jesus foi hospitaleiro, nos animando e nos dando promessas, ó Deus, de que o Senhor está preparando um banquete, ó Deus, para todos aqueles que te amam, ó Deus. O Senhor é tão hospitaleiro assim que já está preparando o banquete para nós, ó Deus, nós que ainda nem chegamos lá. Mas o Senhor já prepara tudo, Deus, para nos receber. Inclusive, o Senhor vai além disso, não apenas na esperança da eternidade, mas hoje, ó Deus, o Senhor que foi tão hospitaleiro conosco, a nos providenciar o Teu Espírito Santo, Deus, para que a gente tenha Ele como um sinal, uma certeza, ó Deus, que o Senhor voltaria, mas ao mesmo tempo um sinal que o Senhor está no nosso coração, que o Senhor está, ó Deus, conosco. Que alegria, ó Deus. Que alegria de nós termos essas palavras de esperança, essas palavras, ó Deus, que nos enchem o coração, que nos edificam e que podem ser, ó Deus, um lugar seguro para a gente colocar a nossa fé. Obrigado, Jesus, nessa tarde. E pedimos de uma forma muito especial por aqueles que já foram machucados pela hospitalidade, ó Deus, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga uma nova alegria, ó Deus, e ao mesmo tempo o Senhor, ó Deus, nesse compartilhar de irmãos e irmãs, eles encontrem esse consolo que eles precisam, tá? E essa alegria que se perdeu, mas que ainda está ali e que pode ser restituída para aqueles que sofreram aqueles danos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigada, Eric, pela palavra. Não sei se vocês já tinham ouvido essa expressão, machucados pela hospitalidade, né? Mas o Eric me apresentou em março, eu acredito, e fez muito sentido para mim no momento que eu estava chegando, retornando para o Brasil e explicando sobre esse machucados pela hospitalidade. Eu falei, meu Deus do céu, faz muito sentido, mas a gente não pode desanimar, né? A gente tem que olhar para dentro de si, restaurar os nossos corações, pedir para que o Senhor restaure as nossas forças e continuar,
né? Tempo, às vezes, é importante a gente tirar esse tempo para a gente se entender nesse momento, né? Mas é sempre dependendo do Senhor e na força do poder dele, né? Para atuação. Muito obrigada, Eric. E, bom, agora no nosso cronograma, o Alberto ele precisaria estar aqui para falar com a gente e Tô fazer. aqui. Opa! É que apareceu aqui, Alberto Lee saiu. Eu falei, ih, menino, não tá. Mas que bom que você está aqui. Alberto, tá contigo. Gente, boa tarde. Queria pedir desculpa aí pela câmera fechada. Aconteceu várias coisas aqui perto da minha casa. Eu tive que vir para um escritório aqui agora. Ouvindo o Eric, que bom que eu ainda consegui ouvi-lo, né? Falando sobre essa questão da feridos pela hospitalidade. Tem um outro termo também interessante, que é a fadiga da compaixão. É um termo muito utilizado para os cuidadores, né? E como é que a gente consegue tomar esses cuidados? Como é que a gente consegue ser apoiado? Uma das formas é isso que a gente chama de rede, né? Eu gosto de fazer uma analogia da rede. Eu sou de Recife, Pernambuco, né? Nordeste, aqui a gente gosta de usar rede para dormir, né? Então eu faço uma metáfora com esse movimento de rede, como tanto aquele lugar que eu posso deitar e descansar, como também aquela rede que a gente coloca nas janelas. Eu tenho duas crianças pequenas e quando o meu primeiro filho nasceu, eu precisei botar rede de proteção nas janelas da minha casa e na escada. Então, a rede pode servir como lugar de acolhimento, de descanso, mas ela também pode nos proteger de riscos e perigos dos quais a gente não tem ciência. A terceira coisa, eu gosto de usar essa metáfora da rede como o corpo de Cristo estendido ou expandido, ampliado para lugares dos quais eu não consigo estar. Eu não consigo estar em Maringá, mas que bom que o Eric e a Karen estão. Eu estou em Recife. O contrário também funciona. Eu não consigo estar em São Paulo, mas a Risiele está. E a gente não consegue fisicamente atuar em todos os lugares, porque muitos de nós não temos essa lógica de mercado da expansão. A gente vive igreja local. Então, viver igreja local é servir a um povo local. Valdir gosta de dizer que a missão de Deus tem endereço, né? Ele tem lugar. Então, acontece onde a gente está. A minha palavra é sobre a importância de estar em rede, né? Estar em rede. A gente não precisa estar, mas é tão bom quando estamos, né? Foi por causa das redes que eu conheci muitos de vocês e vou continuar conhecendo, né? Conhecendo cada um. A rede, ela funciona dessa forma. Primeiro, para a gente, não é um network, tá, gente? Isso aqui não é um network corporativo. Se essa é a sua expectativa, eu não queria frustrar você. Aqui é uma rede do qual a gente tem interesse de se tornar amigo. E amigo na missão e amigo de Deus nesse processo. Então, aqui não é um network, aqui não é um grupo para a gente buscar fundos para financiamento das nossas organizações. Aqui é um grupo de amigos e dos quais a gente compartilha tudo que temos e tudo que somos. Então, hoje eu trabalho com a Tierfan, é uma missão cristã, sediada no Reino Unido e que atua em 50 países. Né? A Tierfan, historicamente, tem fomentado essa relação de rede, né? Porque isso é muito importante. É como se fosse o corpo de Cristo mesmo. Cada um de nós tem uma vocação nessa seara. E é bom quando a minha debilidade é preenchida pela capacidade do outro. Na rede também isso acontece. Aquilo que eu não sou bom, o outro é bom. E aí a gente vai se complementando e vai servindo ao reino de Deus de forma mais especial. Então, eu acho que eu estou bem acelerado, porque eu vim correndo literalmente para chegar aqui. Mas deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho mais. Então, é isso. É isso que eu queria falar sobre essa importância da rede. E eu não sei se a gente vai dividir em grupos ou a gente vai ficar aqui mesmo, Karen. Temos poucos, né? Acho que a gente vai ficar aqui mesmo. Então tá bom. A ideia agora é a gente compartilhar um pouco, né, Karen? Você quer facilitar para eu não cometer nenhuma gafe aqui?
Não, a ideia inicial era a gente fazer, dividir grupos por região, até mesmo é por isso que o nosso encontro de hoje se chama Encontro Regional. Porque a gente até, se você entrar ali no Break Room, né, a gente dividiu em Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, para daí a gente, as pessoas que já fazem parte da nossa rede, né, a gente se dividir por rede e se conectar não só, né, por questões. De afinidades, etc., mas por questões regionais, assim como o Alberto trouxe. Porém, né, estamos depois de quase um ano, né, as atividades do Como Nascidos estavam um pouquinho paradas, estávamos somente com o grupo de WhatsApp. Então, hoje, oficialmente, né, é o nosso retorno. E é meio que natural a gente ter não tantas pessoas, né, participantes aqui, mas estamos muito felizes com a sua presença, que você está aqui. E por isso também nós queremos te conhecer. Por mais de que a gente vai ficar num grupo grande, mas é um retorno onde a gente gostaria, né, de saber quem você é, o que você está fazendo. Aqui do ladinho, no chat, você pode ver algumas perguntas que eu coloquei para facilitar, né, o nosso diálogo. Elas basicamente são apresentação pessoal, igreja, organização e o público-alvo que trabalha, nacionalidades, né, no caso. Quais são as ações que vocês realizam? Quais são as principais necessidades que a sua igreja e organização enfrenta? E cinco, cooperação e oferta para a rede. Quais recursos, conhecimentos ou experiências a sua igreja ou organização pode compartilhar com a rede? Então, assim, né, pegando o gancho tanto na fala do Eric quanto na fala de Alberto, nós gostaríamos de te conhecer e, assim como somos uma rede, poder não só saber as suas necessidades, mas também, como corpo, poder cooperar com o funcionamento da sua ação, igreja, organização local. Então, se alguém quiser começar se apresentando, infelizmente a gente não tem muito tempo para todo mundo, então no máximo 2 minutinhos por pessoa seria muito legal para a gente estar conversando. Tá bom? Então, quem gostaria de começar? Ó, que eu não vou falar os nomes, né? Não vou citar nome, vamos assim, meio orgânico. Vou Isso, começar então, Michael. Karen. Muito bem, Parei para você não Michael. falar meu nome. Meu nome é Maicon, sou da região serrana, do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, uma igreja chamada IBV, uma igreja local, né? E a gente tem atuado nessa causa há aproximadamente 5 anos e de forma mais sistematizada, mais organizada, acredito que de uns 3 anos para cá. A gente hoje, eu acho que a necessidade principal é justamente essa que a gente está buscando, estar em rede, estar em parcerias, né, em conhecendo quem já está fazendo, trocando experiência, aprendendo um pouco sobre isso. Necessidade pontual hoje, acho que a gente tem uma dificuldade sobre aulas de português. A gente trabalha basicamente com, até então, só venezuelanos, mas abertos aí a outras necessidades, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade nessa área. Já andei conversando com algumas instituições, alguns professores, algumas pessoas, mas ainda que de forma online, né, a gente não conseguiu ainda oferecer esse serviço. Hoje a gente oferece, enquanto igreja, né, enquanto projeto, a gente oferece uma casa mobiliada para acolhimento dessas famílias que querem vir para a nossa região para buscar aqui meios, né? Algumas ficaram aqui e constituíram aí seus trabalhos, já estão de forma autônoma, outras ficaram aqui um tempo e seguiram para outras regiões. Então, a gente oferece, hoje temos 2 casas, montando uma terceira aí imobiliada, a gente mantém esse espaço por determinado período para receber essas famílias e quando ela consegue um emprego, a sua autonomia, ela segue. Então, a gente oferece isso, oferece serviço jurídico, né? Eu sou advogado, então até me coloco à disposição. Hoje, com processo eletrônico, é fácil a gente atuar em qualquer região. Então, a gente tem processos hoje na região sul, região norte, região nordeste. Então, caso precisem de alguma cooperação nesse sentido, eu me coloco à disposição, né? Uma forma de somar aí com a rede. Nosso corpo técnico tem a psicóloga, que é a esposa do pastor, e a capelania, né, do nosso pastor. E mais outra questão aqui, quais recursos? Os recursos seriam esses. Então, assim, inclusive, a gente teve uma família que se emancipou agora em julho, ela seguiu para Goiânia, e a gente está, inclusive, com o espaço, caso tenha alguém, alguma família que queira vir para essa região,
pode me procurar no privado aí, posso deixar meu contato aí também no chat, que a gente tem essa disponibilidade. A gente tem conversado com a Operação Acolhido, em Pacaraima, eles estão aguardando algumas posições relativas a emprego, a gente está formando algumas parcerias aqui com uma rede local para tentar oferecer vagas, então, assim, a Operação Acolhida, ela envia, né, a partir do momento que você tem essa questão do emprego. Então, assim, é uma conversa que a gente tem tido. Com a Panagá também, a gente está cadastrado lá para receber também família, só que nesse meio tempo a gente tem disponibilidade imediata hoje, com casas mobiliadas e podendo manter aí a sua família sem nenhum custo aí por um tempo. A gente pode conversar a respeito. É uma forma da gente oferecer também a cooperação nesse sentido, certo? Vou botar meu contato aqui, tudo bem, cara, no chat, que aí caso alguém precise. Então é isso. Bacana. Obrigada, Michael. Muito bacana, hein? Tô aqui anotando tudo. Bom, quem é a próxima pessoa que gostaria de estar se apresentando? Enquanto você vai decidindo, aí é a sua vez, a Priscila, ela não pode estar ligando o microfone, mas ela se apresentou, ela é coordenadora do projeto Refúgio lá do INSEC, que é atendimento de pessoas migrantes refugiadas em situação de vulnerabilidade, sem limitação de nacionalidades, que fica na cidade de São Paulo. Eles realizam um montão de coisas, então a gente tem várias coisas de aprender com eles. Eles realizam aulas de português, empregabilidade, capacitação profissional, empreendedorismo, orientação sobre documentos, orientação jurídica, apoio psicológico, eventos e oportunidades de convivência e criação de vínculos, assistência social. As principais necessidades deles hoje são de recursos financeiros, captação de recursos, voluntários efetivamente engajados e presentes para aliviar a carga. E cinco, a cooperação, eles podem estar cooperando com recursos, conhecimento ou experiências, com suas experiências, né, em igrejas e organizações, que podem estar compartilhando com a rede. Quaisquer das atividades que realizamos, podemos compartilhar com alegria. Então, Michael, aí, ó, já temos aula de português aí em vista. Já pega o telefone de Priscila, viu? Ela é maravilhosa, vai por mim, vai por mim. Obrigada, Pri, por compartilhar sobre o INSEC. Alguém mais gostaria de compartilhar? Próximo. Eu posso. Hermes, tudo bem, minha querida? Tudo bem. Quanto tempo, né? Muito tempo, já quase Muito 2 anos, tempo. né? Acho que mais de 2 anos, né? Sei lá, acho que é mais ou menos isso. Para quem não me conhece, eu sou de Anápolis, Goiás, né? Você falou as 4 regiões aí, menos Centro-Oeste, né? Eu sou do Projeto Brasil, é uma instituição de 28 anos já atuando aqui em Anápolis, até 2016 somente com os nacionais, a partir de 2016 mudamos, incluímos, né, no programa os imigrantes. Anápolis é uma cidade não muito grande, mas 400 e tantos mil habitantes, mas os imigrantes estavam muito visíveis aqui na cidade. E a gente viu, pelo também a questão das igrejas, a gente começou a vê-los na igreja, então percebemos essa necessidade de fazer um trabalho com eles. A gente já tinha uma parceria com a Missão Novas Tribos do Brasil, que são os missionários, né, que são linguistas na área de indígenas, mas que a gente já tinha essa parceria com eles em questões de alfabetização de adulto e eh, outras ações. Então, em 2016, conversei, né, com o pessoal da diretoria, ai, não é por aí que a gente pode ir, como que nós vamos atender esse pessoal? Mas a dificuldade era a questão da língua. A primeira coisa que a gente sabe que é a língua, né? Então, já tinha os professores também linguísticos da Missão Novas Tribos. A diretoria aceitou, a missão aceitou continuar já numa modalidade também diferente. Então, nós iniciamos com a língua, com o português. Aí, conforme fomos conhecendo, nós fomos integrando outras ações, conforme a necessidade também. Então, a gente viu que não era uma coisa muito mais, sim, não tão difícil, mas complexa, né? Então, iniciamos com os haitianos, logo depois, e nigerianos e Moçambique. Então, logo depois, seguramos um pouco, temos uns 3 anos para receber os venezuelanos, porque é completamente diferente, né, a chegada deles, e com famílias, com criança, mas a gente já tinha um programa, já há 28 anos com criança, então a gente estava ali, já abre dessa área, mas também tinha questão cultural.
Quando começamos a atender outras ações, aí começamos a ver a dificuldade, um querendo sobrepor a sua cultura. Então, a gente também já tínhamos parceria com a Unimissões, que é da Evangélica, uma universidade aqui, na questão de ter estagiários. Então, essa parte aí de estagiários e voluntários, nós nunca trabalhamos com voluntários da comunidade. De chegar, ligar para a gente, vem não, porque a gente fui de conselho de assistência social, sei as dificuldades os perigos que corre também, né? Então, iniciamos esse trabalho em 2016. Hoje nós criamos aqui a ANAP Centro de Atendimento ao Refugiado. Não é abrigamento, é acolhimento, assessoramento, encaminhamento. Então, nós já temos na Evangélica essa parceria com a Associação Educativa Evangélica, que é Universidade, né, do Estado de Goiás, Evangélica de Goiás, e já temos alguns que se formaram, então nós encaminhamos para a Unimissões e eles recebem a Bolsa Filantropia. Então, agora um formou, nós já temos um que vai formar agora, então temos 7 acadêmicos lá. Então, trabalhamos essa parte, que foi assim uma coisa que, para eles, foram uma surpresa chegar aqui com o ensino médio já completo e querendo como que ia continuar os estudos. Vieram em busca de trabalho, não vieram tanto como os haitianos, eles vieram para trabalho. E houve essa oportunidade. Então, já foram 4 formados. Agora a gente tem um na Relação Internacional, tem na enfermagem, pedagogia, formou agora, e farmácia. Então a gente teve essa abertura por uma convivência que a gente já tem há muitos anos, né? A nossa dificuldade maior é que todos são iguais, né? Questão financeira, recursos financeiros, porque Goiás não tem nenhum programa para isso. Não há o olhar do governo para isso, como também as igrejas. Então, fizemos aquele curso, né, pela Fuller, tudo sobre mobilização de igreja. A gente já vem mobilizando isso há 20 anos, mas não há ação das igrejas nessa área. E parece que não há interesse também nessa área. Então, até na questão dos evangélicos, graças a Deus, 90% são evangélicos. Mas a gente tem uma dificuldade, quando o Eric está falando aí da gratidão, a questão do venezuelano. Temos muito, mas muito também não evangélicos. E isso é uma dificuldade muito grande, mas Deus tem suprido. A gente faz um trabalho na questão, principalmente com o venezuelano, na questão de alimentação, né, que é mais difícil para eles. Então, com o tempo, nós fomos ajudando os haitianos a se organizarem. Hoje eles chegam, a gente não precisa estar acompanhando eles, porque os outros fomos ensinando eles a fazer isso, como também os africanos. Nós temos de Guiné, temos de Angola, haitianos, venezuelanos, cubanos. Então, Anápolis está nessa região. Tem alguns, muitos aí colombianos, mas não se interessaram. Temos muitos de Senegal também, mas a gente sabe, né, devido ser eh, de questão da religião, né? Então, a gente conversa com eles, tem certa amizade, mas eles não integram a instituição. Mas é isso. Estamos aqui na luta. Às vezes sofremos, né? Algumas ingratidões, mas a gente lembra lá dos 10 leprosos, né? Só um voltou. Então, importante que eles passaram, alguns passaram, e alguns continuam, e até nos ajudam nisso também, e alguns vêm como voluntários. Inclusive, nós fizemos uma equipe agora, estamos junto com a Univangélica, num programa que nós, inclusive, a universidade achou interessante da gente fazer eles passarem por um curso de interculturalidade, por isso é questões meios culturais, e então eles mesmos estão nos ajudando. Montamos uma equipe, e nessa equipe nós preparamos um de cada país. Um de Guiné, um de Angola, outro do Haiti e um venezuelano, para fazer essa equipe, e eles estão junto com a gente, foram capacitados para trabalhar essa questão aí com os demais. Mas é isso. Que bacana, Euremos. Eu acho que, assim, de todos nós, pelos projetos que eu conheço, esse é o que mais se diferencia, né? Trabalhando com questão de universidade. E como que a É. senhora acha, Euremos, que consegue cooperar com a nossa rede? E a União Uai, eu Evangélica? não tinha chegado aí, eu não tinha visto essas perguntas. Eu Não, tá não maravilhoso. sei. Vamos conversando, ver que
Não, muitos momentos. só terminando com a questão de cooperação, que a senhora já deixou a gente tudo babando aqui no projeto da senhora, todo mundo querendo ir para Anápolis. As nossas dificuldades são grandes também, mas a gente tem, assim, graças a Deus, é, a dificuldade é essa, né, de que as igrejas abracem. Nós temos uma igreja, a Presbiteriana Pioneira, ela nos abriu as portas na questão de curso, porque a gente tem curso também de pregabilidade. É, anualmente nós fazemos 2 cursos, principalmente nessa área de construção civil, né? Então a gente faz em algumas salas, por ser noturno, e nosso espaço é num lugar que noturno, na parte noturno, onde é a sede, não é muito bom de estar lá à noite. Então a igreja abriu as portas nisso aí. A gente usa salas, então a própria União Evangélica vem com a parte teórica e a gente na instituição, em algum outro lugar, faz essas partes práticas. Então, a nossa dificuldade é essa, mas aí a gente vamos conversando aí para ver, tá? Muito bom, Euremes, Eu não muito sei agora obrigada. te dizer como a gente está, né? São lugares distantes, mas alguma coisa nós podemos fazer sim, Tenho tá? certeza que sim, Euremes, tenho certeza. Muito obrigada, viu, querida? Nada. Obrigada mesmo. O próximo, acho que vai ser a Débora que abre o microfone. Ô, Milane, né, Milane? Rapidinho, vou falar aqui só uns minutinhos e já passo para você. Então, boa tarde a todos vocês, que alegria, viu, gente? Olha, a Eloá, lá de Santa Catarina, a Sofia, de Curitiba, a Priscila, a Aline, aqui de Campinas, Cisiele, Érica, Alberto e Tércio e Karen. Olha, que prazer falar com vocês. Gostei demais de ouvir Euremes e queria até ter um tempinho a mais. Gostaria muito, Emilaine, de ouvir você. Mas eu entrei para cumprimentar e pedir desculpa que eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso agora às 15. Mas a alegria enorme estar com vocês. Eu sou da Associação Casa, também contribuindo na rede Como Nascidos. Acredito em tudo que o Alberto falou sobre rede, e é isso aqui, né, Alberto, que a gente está tendo essa experiência agora. Ouvir a Euremes foi já assim, a gente se transportar um pouquinho para aquele ambiente e ouvir um pouco da dificuldade e também dos recursos existentes. E é isso, né, Eloá, que a gente faz. A gente fala das dificuldades, dos recursos, e é dessa forma que a gente caminha junto. Então, gente, deixar um abraço enorme para vocês. Deus abençoe e estamos à disposição, tá bom? Fica na paz. A Associação Casa, talvez a Associação Casa, ela quer falar rapidinho o que a Associação Casa faz, Débora? A Um Associação minutinho. Casa, Aham. nós temos um trabalho diretamente de atendimento a venezuelanos e bolivianos, alguns haitianos, e principalmente na área de empregabilidade e empreendedorismo, tendo algumas experiências muito positivas de mulheres, principalmente, que começaram, fizeram curso e hoje estão bem integradas no mercado de trabalho. Aí nós temos um trabalho bastante efetivo, que é o fórum. Não sei se o Maicon sabe do fórum, né? Ele Participei foi de 2 esse, edições já. ele foi Pronto, esse é isso. ano. E ano Ô, Maicon, passado acho que também. você foi. Não sei se o Maicon foi com a esposa. Foi. Isso aí, Ah, a gente pronto, então conversou. já sei, já me ordenei aqui. Então, o fórum, estamos na 8ª edição, e muitos de vocês aqui já tiveram com a gente. A Sofia era até para ter vindo, esse ano não conseguiu, mas muitos de vocês já vieram. E é um espaço onde encontramos, onde capacitamos, onde tentamos visualizar os grandes desafios. O terceiro programa é o mapeamento, né, Karen? Que, inclusive, Karen, não sei se você pode colocar aqui para o pessoal no chat. Eu vou colocar no final, que já está Perfeito, agendado aqui. Uhum. tá ótimo. Então, o mapeamento, não deixa de responder para nós, depois você pode entrar no site, a Karen vai falar melhor para vocês do que se trata. E o outro programa que a gente tem muito carinho é na área de proteção à criança. Então, por enquanto, nós estamos no desafio, viu, gente?
é um super desafio. Qual é o nosso sonho? O nosso sonho é ter talvez uma rede, ter muitos recursos, onde a gente possa dizer: olha, nós estamos trabalhando a proteção da criança e do adolescente migrante e refugiado. Proteção a quê? Contra violência e abuso sexual. Então, esse é o nosso grande desafio, estamos trabalhando fortemente nesse sentido, e então, até se você depois quiser dar alguma dica para nós, pode falar para a Karen falou direto para nós lá no Insta da Associação Casa, a gente está nesse grande desafio, tá bom? Então, é isso, né, Karen? Falei tudo? Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. Tá Obrigada, jóia. Débora. Obrigada, gente. Abração, viu? Abraço. Bom, é Emilane agora? É isso que tinha aberto o microfone? Que vai Acertei. falar? Oi. Ah, Sofia. Oi, Sofia. Não, não sei quem vai falar. Fala pra Quem vai gente falar? quem é você, onde você mora, você faz parte de alguma igreja, organização? Tá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, mis irmãos. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui com nós, com vocês. Estou falando um pouco português, tá? Vou falar devagar para que você me pueda entender. Então, meu nome é Sofia Daniels, sou venezolana. Eu tenho já 2 anos aqui em Curitiba. Soy representante de una ONG en la Venezuela, una fundación en la Venezuela, Fundación El Sembrador. Trabajamos con 3 programas, ¿tá? 3 programas que actualmente están activos allá, con parcería, como le falan aquí, ¿sabe? Con alianzas que nos aportan, nos ayudan a seguir el trabajo en Venezuela. Mas yo estoy aquí, no estoy como que perdida, ¿sabe? No sé cómo le puedo hablar aquí. Lo que pasa es que estos 2 años yo me estoy adaptando primero a la lengua, segundo, pues a conocer cómo se trabajan las organizaciones aquí en Curitiba, cómo se trabaja para apoyo al inmigrante. Entonces, hallo que estos 2 años, Dios me ha venido preparando y he logrado hacer algunas cosas que para mí es muy importante. Quizás son pequeñas, pero el avance que Dios me ha permitido hacer aquí en Curitiba, para mí es muy importante porque yo estoy aportando granitos. ¿Necesitas ayuda para traducir? Te puedo ayudar. Ah, Andrea, no sé. Andrea, alguien dice que puede traducirme. Ou se Bueno, quiser falar, tá, para mim tá perfeito. Eu acho que o pessoal também tá entendendo super bem. ¿me entienden? Aham. Me, Se me- falar espanhol Hable de devagar, espanhol. se falar espanhol devagar também, a galera entende. Tranquilo. Então a senhora pode ficar na ok. liberdade, mas devagar. Haberlo dicho antes, hermana Keren. Entonces, mi hermana, sí, aquí en el grupo conocí varias personas, a la hermana Eloa, eh, no sé qué más, quién está por aquí que me conoce. Entonces, una organización que está en la Venezuela, allá hacemos el trabajo, como le falei, tenemos programas de alimentación, de salud y de educación. Más ahora he venido haciendo un trabajo como voluntaria para conocer el trabajo, cómo se hace para ayudar a los inmigrantes, ¿no? Entonces, es algo que quiero decir en esta tarde y quiero pedir disculpas a todos los integrantes en este grupo, especialmente los que están al frente. Cuando yo comencé y llegué aquí a Brasil, yo comencé a buscar como nacido entre nosotros. Y hallo que como nacido entre nosotros, no me ayudó, no me ayudó como que a fortalecer esas redes como cristianos, como cristianos, ¿sabe? Entonces yo dije, bueno, yo dije así, bueno, Señor, yo estoy en tu tiempo y en tu momento.
que comecei a fazer eu? Comecei a estudar, eu estou estudando na universidade, eu tenho faculdade na Venezuela, mas comecei a estudar aqui, já vou termino o segundo semestre de gestão pública, y he hecho trabajo de voluntario con Cáritas, con Hermandad Sin Frontera. Entonces, son organizaciones que están aquí en Curitiba y que he aprendido a hacer muchas cosas para ayudar al inmigrante. Y con algunas parcerías que tengo en Venezuela, me han podido ayudar con algunos casitos esenciales, ¿no? Entonces, ¿qué he podido hacer como organización? Yo he podido brindar la orientación jurídica de documentos y ayuda social aquí a los inmigrantes que conocen nuestro trabajo en Venezuela y que saben que la hermana Sofía de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, está aquí. Entonces, hermana de la Alianza Ministerial de allá de Puerto Ordaz, me fala, hermana, por ahí un hermano, una familia que llegó a Venezuela, está por allá, vos se puede ayudar, vos se puede orientar. Entonces, me van direccionando esos tipos de casos, ¿no? Para nosotros ayudar. Entonces, ¿qué yo puedo agregar a Como Nacido Entre Nós? Esto es muy importante para mí, porque cuando él comencé a hacer trabajo social en la Venezuela, yo comencé a hacer y a integrarme con organizaciones, con ministerios en Venezuela, que fue lo que nos ayudaron a nosotros a catalizar a nuestro Estado. Entonces, yo hallo que se precisa que Como Nacido Entre Nós, nos apoyemos más, ¿sabe? Nos apoyemos más. Hallo que sí, como você falou, a hermana Keren, en un tiempo no inactivo, hallo que no inactivo, porque cada quien estaba trabajando. Eu veía redes sociales, porque yo manejo redes sociales, todos activos, pero eu vi como todo separado, es mi percepción. Disculpe que lo fale así. Pero siempre estoy en contacto en grupos cuando tengo la oportunidad con el pastor Gellington, en oraciones, y bueno, yo sigo el trabajo, yo estoy dispuesta a apoyar, a aportar ideas, proyectos. Tengo muchos proyectos aquí en mi cabeza, que por supuesto sola no lo puedo hacer porque todo el equipo de trabajo que está la organización está en Venezuela, donde contamos con médicos, contamos con enfermeras, contamos con abogados, contamos con tamizadoras, trabajamos con el programa de nutrición de la UNICEF. Entonces, todos estos conocimientos yo puedo aportar en un momento, capacitaciones, reuniones, y por qué no traer quizás algún aliado que apoye algún programa, alguna actividad, alguna parcería. Y bueno, ese sí sería mi reflectorio en esta tarde. Disculpen si algo ofendido en lo que yo he dicho, pero hallo que es el momento y el tiempo adecuado. Estoy a la orden aquí en Curitiba, estado de Paraná, humildemente. E, bueno, é isso. Obrigada, Sofia, pelos seus aportes. Obrigada pelas palavras também. A gente está voltando e e é bom saber também a percepção das pessoas quanto às necessidades. Muito obrigada. E eu estive em Curitiba alguns meses atrás. Olha só, se eu tivesse conhecido a senhora antes, eu tinha encontrado. Mas não vai faltar oportunidade, tenho certeza. Obrigada, Sofia. Elaine. Emilaine. É difícil mesmo. É um desafio. Tá certo. Então, gente, meu nome é Emilaine, eu trabalho na Mais, é uma organização missionária que acolhe refugiados afegãos no momento. A gente trabalha auxiliando mais missão e apoio à igreja sofredora. Então, nossa frente de trabalho é a igreja perseguida ao redor do mundo. Então, a gente tenta auxiliar perseguição, onde ela percebe que ele precisa de um período de vida dele, ele precisa sair dessa questão de trazer essa família ou essa pessoa aqui para o Brasil.
Tá, a internet caiu? Estão me ouvindo bem? Deu uma caidinha, Tá todo uma mundo ouvindo? travadinha, mas deu. Para mim está com Então bastante tá. microfonia. Sério? Eu não sei nem fazer. Eu acho que é o Ainda, eco. Eu acho que é eco, mas eu vou eu acho que é avisando. ligação. Uhum. Tá bom. Então, o nosso trabalho é com essa questão do cristão perseguido. E aí, em 2021, aconteceu que o Afeganistão teve toda aquela questão com o Talibã, retomando o poder. E aí, em agosto de 2021, nós começamos o SOS Afeganistão, toda a base. Na época, eu estava como aluna ainda, que nós temos uma escola missionária também. Então, minha turma pegou toda essa transformação da base. E em 2 meses foram construídos 6 casas, depois mais 10. Então, basicamente, aí, em menos de 6 meses, nós tínhamos 16 casas para receber esses refugiados. Eu sou formada em pedagogia pela UFES, sou do Espírito Santo, e agora, agora não, né? Desde 2021, que eu moro aqui no Paraná, que é a base da Mais, onde ela fica instalada. Então, a nossa frente de trabalho com os refugiados, a gente tenta oferecer para eles, né? Então, desde 2021 até 2024, nós fechamos a nossa frente só para refugiados afegãos. Mesmo com a situação da Ucrânia e às vezes outras situações que acontecem, a gente tentou fechar a nacionalidade até pela questão da língua, pela questão da estrutura também do ambiente, que a gente não ia conseguir colocar todo mundo aqui, e né, aulas de português, comunicação. Então, a gente tentou focar só nos afegãos. Esse período agora está começando a terminar e agora a gente começa a abrir para outras nacionalidades, sírios e né, outras famílias que agora também estão precisando vir para esse apoio. Então, as frentes que a gente trabalha, que a gente oferece para os refugiados, essas são as aulas de português, que é o básico, né? Então, eu sou formada em pedagogia, dou aula para as crianças. Nós temos outra professora também formada em pedagogia que dá aula para os adultos, tendo uma turma dos adultos. Temos uma pessoa responsável pela documentação, temos a questão da comunicação. Espera aí só um segundo, que a porta aqui abriu, vou ter que fechar, senão fica muito barulho. É muito linda a sede da Mais, nossa, lá em Colombo. É fabulosa a estrutura que eles montaram. Sério, Eloá? Amei, amei. Que bacana. Eloá já veio aqui, que bom, Eloá, que você gostou. Então, tudo meio que foi feito por Deus mesmo. A gente começou toda esse SOS Afeganistão e a campanha com R$ 0 na conta. O Senhor realmente foi mandando empresários, igrejas. Nós somos uma ONG, mas nós não temos nenhuma parceria com a questão do governo. Já foi oferecido para a gente o nosso trabalho que chama atenção pela questão de nós sermos os únicos que temos essa base, não entra nos pré-requisitos, porque a gente não abrir para ter esses valores, seguir nessa linha de só receber o refugiado que é um cristão perseguido. Esse era das nossas questões para a questão do Afeganistão. Então, nós temos a Paragá, temos outras organizações que acolhem refugiados muçulmanos. Claro que a gente não acolhe, né, assim, tem que ser cristão. Então, em uma família, às vezes tem um que é cristão e a família são 6 pessoas e os outros são muçulmanos. A gente acolhe a família inteira, a gente não tira só o cristão, mas a gente pega no mínimo um cristão, porque a gente tem essa questão da igreja que está sendo perseguida. Então, se tiver um cristão na família, é a partir daquele cristão que a gente vai ter o contato e chegar até ele. A gente acolhe pessoas que são encaminhadas, às vezes, pelas Vozes Mártires, ou Team Hope, outras organizações missionárias que já têm contato com algum nativo ou a pessoa que está lá que é cristão, que é encaminhado para a gente. O que a gente consegue ajudar é a formação, nós estamos com planos para o próximo ano, agora que a gente está nesse período de renovação, né, todos os afegãos praticamente já saíram, a gente está fazendo planos de formação para refugiados do Brasil inteiro. Então, nós abriríamos a nossa base, daríamos a alimentação, esse refugiado com a parceria da igreja ou da ONG viria até a base da Mais,
e aqui nós daríamos formações para eles de panificação, costura. Nós ainda vamos pensar em quais cursos serão oferecidos, mas acredito que daria sim para fazer uma parceria muito boa aí com a organização de vocês. Qualquer pergunta vocês podem estar fazendo. E no caso, essas formações que vocês pretendem oferecer para as outras nacionalidades já acontecem para os afegãos? A gente conseguiu fazer sim por um período, né? Agora a gente está com um pouco afegão, mas por um bom período a gente conseguiu fazer formação de unha com uma coreana que veio, então ela veio, trouxe material, deixou alguns materiais aqui, então a gente tem alguns materiais que daria para ser usado nessa formação de curso de unha. Nós também tivemos a parceria com uma missionária da PIB, muito boa, que ela mora aqui e ela trabalha com panificação, então ela oferecia o trabalho dela, a gente comprava material e eles faziam, eles são, afegão gostam muito da questão do pão, né, muito cultura deles. Então a gente conseguiu oferecer esse curso do pão e esse de unhas. Nosso projeto era de dar mais curso de costura e tudo mais, mas como a gente estava naquela loucura de auxiliar eles nesse processo de acolhimento, às vezes a nossa equipe é muito pequena, às vezes não, é muito pequena, é uma equipe de 15 pessoas, no momento acho que nós estamos com 13 pessoas para dar conta já teve período da gente ter mais de 100 afegãos aqui, então é muita coisa para a gente dar conta, mas agora que a gente está nesse período de renovação, de reestruturação, de como a gente vai começar a atuar a partir de agora, a gente está pensando em focar nessa formação. Então, para conseguir parcerias com o CRAS, que eles ofereceram, de talvez vir pessoas aqui, então a gente consegue oferecer nosso ambiente, né? Que a gente tem muita área boa aqui para oferecer, e aí a gente está pensando nessa questão de fazer parcerias com pessoas físicas ou ONGs ou o que for necessário para a gente conseguir estar oferecendo esses cursos. Que Desafio bacana. financeiro também, né? Mas a gente segue por essa questão de não ter parcerias com o governo. A gente depende aí das igrejas e pessoas que Deus, às vezes até pessoa física que Deus vai tocando no coração. A gente se mantém literalmente de ofertas. Que bacana. Que linda, Milânia. É um trabalho que a gente conhece, mas não conhece, né? Mas muito obrigada por estar trazendo para a gente um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Bom, Nada, abertos para visitas. Quem quiser vir um dia, a gente recebe. aí sim, gostei, gostei. Obrigada, Milane. Próxima pessoa. Bom, a gente vai tentar correr um pouquinho, falar um pouquinho menos, tá? Que a gente ama ouvir. A gente marca para uma próxima. Mas para a gente conseguir ouvir todo mundo, vamos tá indo. Eloá, gostaria de falar? Vou tentar falar, porque eu começo a tossir. O trabalho que a gente tem feito aqui em Florianópolis, especificamente vou trazer para a minha pessoa, né? Eu atualmente estou na Igreja Batista, mas o trabalho com refugiados é ligado à Igreja Luterana, de um dos bairros daqui. Então, eu acredito muito no trabalho em redes também. Eu não sei se vocês já ouviram falar da RENAS, né, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Eu até tentei fundar aqui, trazer uma representação aqui para Florianópolis, mas infelizmente não consegui. Então, como que nós temos feito esse trabalho? Não temos acolhimento em termos de abrigo. A gente tem uma reunião todo final de semana em que compartilhamos a palavra, depois nos dividimos em pequenos grupos para ver o que eles entenderam da palavra, e depois compartilhamos um lanche e quando tem doações a gente entrega. Ao longo desses 3 anos tem sido assim muito legal porque através dos contatos de cada um que pertence ao Conexão, a gente fala que a gente não tem o dinheiro nós mesmos, mas nós conhecemos pessoas que têm. Então, nós temos conseguido, ao longo desses 3 anos, mobiliar as casas das pessoas através das doações, damos roupas e tentamos dar todo um acesso a informações. Do grupo, só eu que me liguei nessa parte de formação, de documentação. Inclusive, agora, recentemente, eu comecei a participar, pedi para ser voluntária na Missão Scalabrini, que tem um trabalho junto à Igreja Católica. Então, estou fazendo um pequeno estágio lá para ficar mais esperta com documentação multinacionalidades, né? E tenho também
quando fui desafiada a ensinar português. Eu, de formação, sou contadora bancária aposentada. Nunca ensinei português para ninguém, mas com o desafio dos haitianos, fui correndo atrás de materiais. Hoje em dia tenho diversas apostilas bem interessantes, então se alguém quiser, eu posso enviar essas apostilas e assim como eu nunca fui professora, eu me tornei uma professora então, é um negócio assim, muito legal a gente poder compartilhar. Inclusive, no sétimo fórum, a gente até fez um pequeno grupo de professores de português. Então, nós compartilhamos um pouco dos nossos materiais. E nessa fundação, nessa missão Scalabrini, eles têm um material muito interessante. Inclusive, fizeram um específico aqui para Florianópolis. Então, é uma área muito importante também, né, de atuação. E estou vivendo um momento especial da minha vida cristã, trabalhando em parceria em redes fora da plaquinha denominacional. Isso tem sido muito enriquecedor. Então, eu desafio vocês, né? Porque eu tenho tentado fazer parcerias com algumas igrejas, mas é muito difícil. Mas fruto desse trabalho da CELT, né, do Conexão, um grupo que fica no norte da ilha, aí na Praia de Ingleses, ouviu falar do nosso trabalho, foi conhecer, então é um grupo de cubanos, então nós dizemos que eles já são os nossos filhos, eles estão bem adiantados nessa parte de documentação, tudo que eu aprendi nos cursos, eu passei para eles e eles já começaram a ajudar outros migrantes que moram no norte da ilha, porque é uma distância considerável do centro, né? Então, eles estão ajudando, eles estão com um culto em espanhol uma vez por semana, e está sendo feito um trabalho muito bonito também no norte da ilha. Isso é fruto de trabalho em rede. Então, tem sido. E aí, os cubanos de lá me pediram ajuda com português, mais aventura do que dar aula presencial de português. Eu tenho 2 grupos online de ensino de português. Só Deus, só Deus. Uau! Tá vendo, Eloá? Quando você fala, para de tossir. Gente, já encontramos que a nossa fonte do português vai ser Eloá. Eloá, vamos entrar em contato. Precisamos da senhora nos ajudando e nos ensinando, com certeza. Quem topa, levanta a mão aí. Muito bom, Eloá. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Senão a gente parte para as 3 últimas pessoas. Acho que só ficou a Andrea, o Tércio e Tassiele e a minha amiga Aline. Rapidinho falar o nome e o que faz. É o primeiro. Oi, Eu me Andrea. chamo, Oi, eu me chamo Andrea, sou venezuelana, moro em Nova Friburgo, sou da igreja do Maicon. Eu não participo diretamente na causa, tipo, da igreja, mas meio que eu tô ali, então eu gostaria muito de apoiar. E eu fiquei bastante inspirada com a irmã agora que falou que, tipo, ela não sabia nada de dar aula de português. E ela deu. E é uma necessidade na nossa igreja. Então, eu quero dicas para, quem sabe, quando alguém precisar, eu esteja à disposição. Eu acho que é muito importante mesmo que a gente não saiba tudo. E é isso. Eu tenho 23 anos, sou estudante e trabalho também. Andréia É é uma isso. linda. Obrigada, Andréia. Obrigadão. Ela foi foi jovem líder agora do fórum, né? Um prazer em Uhum. conhecê-la. Ai, o prazer foi todo meu. Tércio, Aline, ligou a câmera. Oi, amiga. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Aline, sou de Campinas. Bem, eu fiquei assim encantada com os projetos de vocês, mas o meu é o começo, né? É algo singelo, simples. Bem, eu fiz o curso em 2022, não estava grávida do meu filho, eu tenho um filhinho que vai fazer 2 anos agora, né? Aí depois que ele nasceu, que eu comecei de fato a trabalhar com refugiados. A gente fez uma primeira reunião com o pessoal da Ação Mundial aqui em Campinas, no departamento da prefeitura que cuida de refugiados, né? Fizemos cadastro, palestra, currículo, e é que começou. Aí me colocaram no grupo de venezuelanos. Então, a gente, quando está sabendo que está vindo alguma família, a gente tenta arrecadar roupas,
coisas para casa. Uma vez eu coloquei uma geladeira no meu carro, meu marido quase me matou. A gente faz um pouco de tudo, assim. Então, a gente arrecada roupa, coisas para casa, material escolar, cesta básica, e a gente tenta dar um suporte, né? A gente não tem aqui em Campinas, por enquanto, né, uma sede, não tem tantos recursos, mas a gente vai conforme a demanda. Por ser uma pessoa física, vamos dizer assim, né, uma ONG, também tem uma criança pequena, trabalho fora, né? Então, a gente vai de pouquinho, né? Trabalho meio que de formiguinha, acolhendo as famílias que estão chegando. E tem sido, assim, muito bom, muito desafiador também, algumas, né, ouvir as histórias, vamos ver, ouvir as histórias, acolher, ajudar, e por enquanto é isso. A Aline é uma inspiração. A Aline né, Aline? Trabalha bem forte. Muito bom ouvir sobre você, amiga. Um beijo. Obrigada, igualmente. Boa tarde. Boa tarde, Tércio. Olá. Estava aqui já trocando mensagem com a Eloá. Viu, Olha, Eloá? Já achei seu WhatsApp aqui. Pedi, mas fui ver que você está aqui no nosso grupo. Então, preciso falar com você sobre dois assuntos. Depois trocamos mensagem, mas foi muito bom te ouvir. E os seus cabelos brancos me inspiram, viu? A gente fica feliz quando vê pessoas maduras, com o coração compassivo e fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu faço parte aqui do comitê gestor, tenho aqui uma caminhada já abençoada com todos vocês e hoje eu represento aqui a Associação Casa. E eu tenho aqui alguns bonés, né? Também represento a Bíblica Brasil, que hoje não é mais Bíblica Brasil, é Sociedade Bíblica Internacional. E a Eloá falou de Renas, né? Então, represento a Renas também, a coordenação nacional. Inclusive, estou aqui, mas já era para ter saído, porque daqui a pouco estou indo para o aeroporto, porque na sexta-feira a gente inicia o 15º Encontro Nacional Renas, lá em Aracaju. E eu espero, vamos encontrar com alguns lá, a Irajane vai estar com a gente. Então, é uma alegria, e o meu desejo e a minha palavra de motivação é que a gente fortaleça o nosso movimento, que essa rede que está estabelecida seja cada vez mais fortalecida e produtiva. Como o Alberto falou no início, né? Eu acrescentaria mais uma marca, viu? A rede serve para pescar também, Alberto. É para a gente descansar, é para proteger, mas é para a gente trabalhar também, viu? A rede é uma ferramenta de trabalho, né? Mas muito legal essa tua metáfora. E ao te ouvir, eu fiquei pensando aqui, né? Tem mais uma aplicação aí, né? Para a gente pescar. Como é bom pescar de rede, né? É melhor pescar de rede do que de anzol. Então, que essa rede seja também uma ferramenta de tranquilidade, de leveza, de descanso, de proteção, de cuidado, mas também que a gente possa pescar muita gente, né? Muita gente. Que o reino de Deus seja conhecido por muitos queridos que chegam até nós de várias nacionalidades e, ao chegarem em nós, eles conheçam e sejam levados ao reino de Deus. Essa é a nossa missão. Então, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui. muito bom sempre ter o senhor junto com a gente, Pastor Tércio. Muito bom mesmo. Já tava com saudades, viu? Bom, e eu acho que só faltou a Tassiele. Tassiele, você tá por aí? Não sei se estou falando o seu nome certo. Sim, não? Não. Elis chegou agora. Olá, Elis, tudo bem? Bom, Oi, tudo bem? Desculpa que tá chovendo bastante aqui em Palmas, depois de muito tempo sem chuva, é. muito quente. Senhora de Palmas, Eu sou de Palmas, Tocantins. que bacana. E conta pra gente rapidamente como que vocês trabalham com migrante refugiado aí? Olha, nós não trabalhamos e eu entrei exatamente para eu conhecer o trabalho que vocês desenvolvem, porque agora a gente está chegando aqui em Palmas bastante venezuelanos, entendeu? Uhum. E assim, às vezes a gente não sabe como lidar, Uhum. né?
ou que metodologias outros estados já estão desenvolvendo com eles. Então, eu entrei para conhecer. Poxa, a senhora chegou Obrigada. agora, mas não é perdido. Olha, justamente acho que a Tassiele não conseguiu conectar ou falar aqui. Eu acho que para a gente concluir só a nossa conversa, a Priscila ela trouxe uma afirmação agora há pouco que falava assim: fazer formações é muito importante e amplia nossos horizontes. Tem muita coisa online gratuita disponível. E nós, como rede, como Nascida Entre Nós, somos assim como muitos de vocês têm suas formações que a gente vai estar trazendo para compartilhar junto, a gente também, como Nascida Entre Nós, temos uma formação que agorinha mesmo, daqui 2 semanas já vai acontecer. Então, não sei se vocês estão sabendo sobre essa capacitação. Dá para ver a minha tela? Sim? Tá dando para ver? Eu não consigo ver o chat. Sim, está Sim. vendo. Só Tá precisa vendo? colocar em tela cheia. Ah, tá bom. Eu não sei se eu tô conseguindo botar esse negócio aqui, mas é um pouco difícil. Mas daqui 2 semanas a gente vai ter uma capacitação, que eu acredito que é a capacitação número 4 que a gente está tendo junto com a Acnur. É uma capacitação que a gente vai estar trazendo temas importantes e relevantes, né? Todos os temas são importantes e relevantes, né? Mas a gente vai estar trazendo questão sobre meio de vida, acolhimento institucional e desafios judiciários, que na capacitação da Acnur do ano passado foram esses temas elencados como necessidade de aprendizagem e também de maior necessidade de entendimento. Então, não só a Elis, mas como todos vocês que estão aí, eu vou estar mandando no grupo de WhatsApp também, de novo, esse curso que vocês podem mandar para a igreja de vocês, pelas organizações de vocês, porque esse curso ele vai estar trazendo um embasamento muito importante, não só judicial, né, de questões de lei, etc., mas também a troca que a gente vai ter durante as conversas, por exemplo. No fórum a gente falou sobre meios de vida, por exemplo. Mas também nessa capacitação que a gente vai ter a Acnur falando sobre, e a oportunidade que a gente tem também, não só de tirar as dúvidas, mas falar do que a gente tem feito sobre questões de empregabilidade, por exemplo. Então, vai ser um espaço aberto para trocas também. E assim como Elis disse, meu Deus, precisa aprender sobre esse negócio, a capacitação vai estar né, trazendo essa oportunidade, além do próprio movimento que ele é contínuo, né? E também uma coisa que eu achei bem legal que o Maicon trouxe foi de que o Maicon, ele falou que foi viajar, entrou no mapeamento, né, que a gente tem das organizações, igrejas que no Brasil que trabalham com migrantes refugiados e viu determinada cidade que tinha projeto e foi lá visitar. Então, agora a gente está na fase 2 do mapeamento, né, de tentar identificar as igrejas e organizações que trabalham com o migrante. Então, eu vou estar colocando aqui no chat para vocês tanto o link para você se inscrever no curso da Acnur, quanto compartilhar também, quanto também o mapeamento. E a gente consegue ver qual a importância desse mapeamento para as próprias organizações que fazem parte, né? A gente viu o Maicon falando dessa mobilidade que foi lá conhecer, e eu tenho certeza que conhecer um projeto fez impacto, foi um impacto, né? Na vida e também no desenvolvimento das atividades que ele desenvolve. Então, a gente tem essas duas atividades, né, previstas agora para esses dias que vão vir. E, Alberto, você queria fazer alguma colocação para a gente finalizar no dia de hoje? É só dizer que, assim, para mim é uma alegria grande poder estar junto com esse grupo aqui e dizer que a gente vai continuar junto nessa caminhada, né? Esse é o primeiro encontro de muitos, a gente quer poder contribuir e colaborar. O nosso grande desejo é que a gente consiga, talvez, ter encontros, inclusive, regionais, por regiões. Então, a gente não quer fazer apenas um Presenciais, único né? encontro. Presenciais. As telas nos cansam muito. Então, esse é o nosso real desejo. Começamos online, mas queremos terminar nesse presencial. Então, a ideia é que nós nos reunamos
por região, né? Que a gente se conheça primeiro, como o Técio acabou de pegar um contato com outra pessoa, e que a gente saia da tela para um encontro presencial. Então, a ideia é a colaboração, mas também esses encontros. Então, nós estamos sonhando com alguns encontros pequenos, presenciais, nos quais um ou dois de nós possamos estar presentes, eu, a Karen, eu, qualquer pessoa do comitê gestor, o Técio, a Débora, o Eric. Então, esse é o nosso desejo, é estar juntos. Então, quero agradecer pelo tempo de vocês, pelo trabalho, pela dedicação e pela vida. A vida de vocês é muito preciosa. É isso. Deixa eu só falar uma coisa rapidinha. Depois que a gente fez o curso, né, da Tier 4, nós montamos um grupo do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o ano passado a gente se encontrava, como cada um está numa cidade, né? A gente se encontrava pelo menos uma vez no mês e trocamos muitas informações. Esse ano que, infelizmente, a gente se dispersou, mas o ano passado foi muito produtivo os encontros da região sul. Foi muito gostoso. A gente se ajudou, se animou, era um grupo de terapia, onde a gente se desabafava, a gente mostrava as nossas necessidades, as nossas lutas, e foi um tempo muito precioso mesmo. Que bom saber disso, Eloá, porque isso nos inspira a retornar. Então, a nossa ideia é sim retornar esse grupo da região sul, que o que a gente tem por informação era que era o mais ativo. Então, a nossa ideia agora é retomar com força esse grupo da região sul. Em Recife, na cidade de Recife, já tem um grupo bastante ativo também, que a gente vai juntar forças e retomar, assim como nas outras regiões também, que não existe esse grupo regional montado ainda, mas a gente vai juntar forças, por mais que junte eu e a Euremes ali no Centro-Oeste, vamos juntar nós duas, que daí eu sei que a Euremes já tem mais alguém, e daí assim a gente faz crescer, e crescer com qualidade, né? Ajudando a carregar as cargas um dos outros, não só as cargas, mas os conhecimentos e o compartilhar. E foi Meio. muito interessante, e também como fruto desse trabalho do grupo aqui, né, do Sul, a gente montou a gente não, o pessoal do Rio Grande do Sul montou um ônibus e foi passando pelas cidades, né, e eu acabei, então nós participamos, né, de um ônibus, um ônibus só de pessoal do Sul, fomos para o Congresso Missionário, CBM, né, em São Paulo, e foi muito interessante. Então, tinha muitas pessoas do Como Nascidos ali. Foi quando eu conheci pessoalmente a Priscila, que era a antiga gestora. Então, foi muito interessante, né? Como fruto desse contato, né? A gente também participou de outros eventos, né? Ligados a missões, né? Porque um foi fazendo contato com o outro, e quando a gente precisa, a gente tem um contato do outro e trocamos mensagens. E é esse movimento que a gente quer fazer em todo o Brasil. E olha só, eu nem pedi pelo a falar, porque eu nem sabia dessa existência desse ônibus. Mas a gente consegue ver, né, qual a importância desse compartilhar e caminhar em conjunto. Muito obrigada, Eloá, por compartilhar. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui nessa tarde junto com a gente. A gente vai dar continuidade, a gente vai retornar com os e-mails. Elis, por favor, pegue meu número de telefone, não vai embora sem meu número de telefone, e a gente vai continuar caminhando junto com o Grupo do Sul que já existe e recomeçar e começar novos grupos para caminhar e de fortalecimento conjunto. Muito obrigado, pessoal, pela tarde, pelo compartilhar de hoje. E logo, logo a gente tem mais informações para vocês. Fiquem ligados tanto no grupo do Como Nascido Entre Nós, quanto nos seus e-mails, né? Lá dos inscritos do fórum também. A gente vai estar compartilhando mais informações e a gente se vê, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um beijo. Tchauzinho, fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau.